Nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando do teste T. Então, nós vamos fazer o caso bilateral do teste T. Então, vamos dividir assim, na primeira parte da aula, na parte 1, nós falamos do teste T bilateral. Nós fazemos isso na primeira parte da aula. Na segunda parte, na parte 2, nós vamos fazer o chamado teste T pareado, né, que o povo gosta de chamar de antes e depois. O interessante desse teste T pareado é que ele é um teste T normal, né? Só que você trabalha com, em vez de trabalhar com os valores que você observou, você trabalha com diferenças para a mesma unidade amostral, né? Então, uma característica desse cara aqui, que a gente vai verificar, é que pareado, é que você tem duas observações para a mesma unidade amostral. Essa é a característica principal desse teste, né? E nós vamos dar um exemplo concreto de como ele funciona. Então é mais uma notação do que um novo teste, se você for pensar assim, né? Só acertar aqui. Então na parte 2 nós fazemos esse pareado, tá? O que é bacana é que a gente está seguindo aquele roteiro, né, de testar hipóteses. Então aproveita cada novo teste que aparece para você fortalecer os conceitos, né? Vamos dar uma geral aqui no roteiro. Interpretar o enunciado, escrever hipótese nula e alternativa. Lembra que você não tem que se preocupar com quem é quem, né? Você simplesmente escreve o que está escrito no enunciado, e se a afirmação do enunciado lá que você está interessado em corroborar, se ela for do tipo menor igual, igual ou maior igual, então ela é hipótese nula, tá? E a complementar dela é alternativa sempre, tá? Então não tenta decorar, mas quem que vai aparecer no enunciado é a nula ou alternativa. Não, tem horas que é uma, tem horas que é a outra, tá? Você precisa pegar essa manha de identificar quem anula pelo tipo de afirmação que ela faz, né? Se tiver menor igual, maior igual ou igual, então é anula. Tá gravando isso aqui? Tá gravando. Vamos voltar para cá então. Então segue o roteiro, né? Escrever as hipóteses, interpretar erros do tipo 1 e 2. Para a prova final, não confundir o erro com a probabilidade de cometer o erro. Isso é um erro muito comum, né? A gente vai pedir isso para vocês lá em dissertativas, provavelmente. Questões que envolvam essa ideia, né? Então, escolher a estatística do teste. Cada teste está interessado num parâmetro diferente, está fazendo afirmações sobre um parâmetro diferente, a hipótese, né, as hipóteses que estão envolvidas. E a estatística que permite você testar as hipóteses, ela vai mudando de teste para teste. Né? Daí você olha para a hipótese nula e fala, se ela fosse verdadeira, que valores que favoreceriam a H0 e favoreceriam a alternativa. Né? Então, esses valores eles definem a região crítica do teste. Vai dar a forma da região crítica, né? Aí você fixa o nível de significância e obtém a região crítica. Calcula o valor observado da estatística do teste. Então, até o passo 3 não foi feito o teste, né? Até o passo 3 não foi. Então, até o passo 3 não foi feito. Foi construído o teste, mas ele não foi usado, né? Você não observou nada. Aí no passo 4 e 5 você faz o teste. Aí existe um conceito que vem junto, né? Que é o conceito de valor P, que é um jeito de se falar, poxa, rejeitei a hipótese, mas será que eu caí muito dentro da região crítica ou pouquinho, né? Então, aquela área azul que a gente vai desenhar de novo hoje aí. E o que você vai pensar lá para levar para a econometria é que o valor P, o p-valor, p-value, ele é um detector de hipótese falsa. Então o cara está fazendo uma afirmação lá, você usa o valor P para verificar se aquela hipótese é falsa ou não, né? Dado um certo nível de significância. E no caso bilateral tem aquela história de que você pode testar do jeito antigo também, que é construir o intervalo de confiança, com um coeficiente de confiança igual a 1 menos o alfa, 1 menos o nível de significância, e verificar se o ponto da hipótese que você está testando está lá dentro, né? Então esse é o terceiro jeito para o caso bilateral. Então vamos fazer aqui. Então é o exemplo da... Vamos pegar um exemplo específico para fazer esse cara. É o exemplo da corretora. Então o exemplo aqui da corretora. Esse cara está na... Faz o seu caderno, não deixa de fazer o caderno. Não passou pela mão, não entra no cérebro. Matemática é assim, programação é assim também. Então está na página 19 do slide 16. Vamos abrir o slide aqui.
Só assistir esses vídeos não vale para nada, tá? Você tem que fazer o caderno junto e ir quebrando a cabeça aí levar as ideias lá para na live, a gente refazer, poder acrescentar, tal. A live não é só um atendimento, tal. Tô acrescentando muita informação lá, não deixa de ir, tá bom? Vamos lá na live para complementar essas ideias que aparecem aqui nesse vídeo. Mas esse vídeo, por outro lado, tem a característica que você pode ir parando, tá? Então aproveita. Cada momento você usa, tira benefício da dinâmica que está rolando, né? Então vamos ver aqui esse cara que está no 16. Então tá falando que tem lá uma corretora, que tem um volume médio negociado da ordem de 116 mil reais, então uma pequena corretora, né? Aí quer verificar se é maior ou menor do que das concorrentes. Então, nas concorrentes é 116 mil, né? Quer saber se o valor dele é diferente ou igual a dessas concorrentes, é um teste bilateral, tá? Então, acho que até os nomes esquisitos aqui, né? O Martins acabou virando Valesini. Tá bom, mas isso não tem problema. Ok, então vamos lá, vamos formular esse cara aqui. Dar aquela esboçada nele, né? Então, a variável de interesse aqui, x, ela é o volume negociado no dia. Ele vai ter uma amostra de dias, né? Então, o volume negociado no dia. Vai ser feito um modelo. Lembra que você está usando distribuição nesse curso, está usando distribuição T, que quadrado, ou F, você supôs que a variável de interesse tem distribuição normal. Você não pode usar esses caras aqui, né? Tá, os procedimentos dependem dessa suposição. E aí na vida mesmo você vai ter que defender essa suposição com análise de resíduos, outros testes de posse de normalidade, tipo Jarque-Berra, essas coisas, né? Então olha só, o modelo normal para essa variável de interesse, que é o volume negociado no dia. Aqui a gente vai supor que essa variância aqui é desconhecida, né? Então eu estou na situação do teste T, não estou no teste Z, né? Então esse cara aqui é essa variância, verdadeira variância ou verdadeira populacional, você pode pensar assim. Ela é desconhecida e eu tenho uma amostra aleatória. Importante lembrar o que significa isso, porque, de novo, né, o pessoal erra nas suposições porque cada vez que está fazendo um teste não para pensar o que ela significa. Cada um desses caras aqui tem essa distribuição normal, né, marginalmente. E eles são independentes, tá bom? Então você não pode falar que a amostra segue uma normal. Não, a variável de interesse segue uma normal, tá? Outra coisa, não é falar que a amostra vai ficando com distribuição normal quando usa o TLC. Não é isso. Você tem que ver de quem está falando. O TLC é uma ferramenta para aproximar o x-barra, né? Que pode ser usado quando a variância é conhecida. Aqui não vai servir. A gente não vai usar TLC nenhum nesse caso aqui. A gente vai fazer a suposição de normalidade, né? Então, deixa eu só escrever de novo aqui que ficou meio desconhecida. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos seguir o nosso roteiro aqui. E aí a gente pode deixar alguns ganchos para a gente conversar lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer será que o verdadeiro volume médio da minha corretora é igual ao das outras, que é 116 mil? Aí eu vou deixar uma pergunta aqui para economista. Se eu mudar a unidade monetária, então parei de falar de 116 mil reais, passei a falar em yuan, a minha conclusão vai mudar? Esses procedimentos de estatística 2 são invariantes pela unidade monetária que eu estou usando? Pode ser que eu faça com um teste com real, conclua uma coisa e com yuan outra? Pensa nas fórmulas que a gente está usando. Será que isso vai acontecer? Medita um pouquinho sobre isso. Não deveria, né? Aí tem esse cara aqui. Eu já sei que esse cara é hipótese nula, né? Hipótese nula sempre tem igual, menor igual, maior igual. Tá? Nesses dois casos, a gente viu por aquela discussão sobre a função poder que eu faço o teste para o igual e uso como se fosse para o menor igual, maior igual. A gente vai, então, passando essa prova de quarta agora, mergulhar nessa lista 4, né? Debulhar ela, saber ela inteirinha. Aqui, olha só, então a gente já sabe que é a alternativa. A alternativa é a hipótese que é a negação da nula, né? Então, falar que o verdadeiro volume médio da minha corretora é diferente dos concorrentes. Então, é diferente de 116 mil reais. Haja zero. E aqui a gente vai fazer aquela coisa, a gente vai fazer uma anotaçãozinha aqui, né? Só para a gente, então, igual no final do processo, não esquecer das
concorrentes diferente. Então, quem será que tem um volume melhor, um volume médio? Será que eu tenho o mesmo volume médio dos outros, né? Diferente das concorrentes. Tá? Nota aqui para você lembrar o que significam as hipóteses. Então, se você rejeitar o H0, você já sabe que está rejeitando essa afirmação de que é igual, que o seu volume médio aí negociado é igual ao das concorrentes. Vamos ver como é que está a gravação aqui. Tudo certo? Tudo certo. Então, estatística do teste, passo 2. Estatística do teste nesse caso, né? Estatística do teste. Então, estou fazendo detalhado para você ter a oportunidade de sempre estar vendo os conceitos que aparecem ao longo desse percurso aqui, né? Então, estatística é o T, x barra menos o ponto que eu estou testando, vou chamar de μ0. Então, esse cara aqui, ó, para mim, ele é um μ0, tá? Estou fazendo isso para ter uma fórmula geral. Desvio amostral sobre raiz de n, dado que a hipótese nula é verdadeira, esse cara tem distribuição T com n menos 1 grau de liberdade. Tá? Bom, região crítica segue a direção de HA, né? Então, a região crítica segue a direção da alternativa. Não precisa refazer o raciocínio todas as vezes, né? Segue HA, vamos escrever assim. Segue a direção de HA, estou escrevendo de um jeito abreviado. Então, como é que vai ser essa região crítica, né? Não precisa abreviar tanto também, né? Vamos lá. Segue a direção da hipótese alternativa. Vamos lá fazer então. Vamos ver aqui. Então, essa região crítica, ela vai ser dessa forma aqui. Ela vai ser de menos infinito até um certo menos t crítico, união com t crítico até infinito, tá certo? Então vamos fazer aqui vamos fazer a figura aqui. Desenho uma T, que é uma normal que pisaram nela, né? Então ela é mais achatadinha aqui, espalhou a massa para as caudas, né? Sua normal que pisaram em cima. Então, essa aqui é uma T com n menos 1 grau de liberdade. Eu vou ter aqui um Tzinho crítico, que eu tenho que descobrir quem é. Tenho menos um Tzinho crítico. Minha região crítica, então, ela está aqui, um pedaço dela. Está aqui o outro pedaço dela. O que eu vou fazer para, de fato, encontrar os valores críticos, né? É fixar essa probabilidade aqui. Vou pegar o meu nível de significância e vou dividir em dois pedaços. Aqui vai ser alfa sobre 2 e aqui vai ser alfa sobre 2. Então lembra, a região crítica é a zona proibida. Caiu dentro da região crítica, a hipótese nula está rejeitada, né? E ela tem uma relação íntima com o valor P. Por isso que não dá para ensinar o valor P sem ensinar a região crítica. Senão você pode até saber usá-lo, mas você não vai entender bem de onde ele veio, né? Então, lembra que você fixa o nível de significância alfa, que ele é a probabilidade de cometer um erro do tipo 1. Aí pega e interpreta os erros do tipo 1 e 2 para esse problema. Então, esse gancho para a gente discutir, se for o caso, lá na live, né? Interpreta. O que significa nesse problema cometer um erro do tipo 1 ou 2? Qual é mais grave, né? Vai tentando falar essas coisas que fica mais rico. Então, o que é cometer um erro do tipo 1? É rejeitar a hipótese quando ela era verdadeira, né? Você não quer fazer isso, isso é um erro. Quer controlar a probabilidade disso acontecer. Quem faz isso é o nível de significância. Então, aqui é a probabilidade da estatística do teste ser menor ou igual do que menos o t crítico, dado que H0 é verdadeira, aqui é o t crítico, mas, vou precisar botar outra parcela embaixo, desculpe, aqui t maior ou igual ao t crítico, dado que H0 é verdadeira. Agora, vou deixar em verde aqui para você fazer a consulta da tabela, né? Se eu tenho 25 dias em que eu observei o faturamento, o volume, perdão, da corretora, da minha corretora, e se me falaram que eles querem usar um alfa de 5% para fazer essa análise, muito comum em econometria,
Então você vai pesquisar na tabela, você pesquisa. Você vai verificar que o valor crítico, faz essa consulta, treina ela, para você na prova lá fazer de olho fechado, né? 2,06. Quer fazer melhor na prova? Já faz uma planilha do Excel que acha para você o valor crítico, no caso unilateral, bilateral. Faz lá, faz você mesmo a planilha. Você está fazendo com consulta, né? Aproveita isso. Região crítica. Essa não precisa nem de tabela. Menos infinito, então, até menos 2,06. Então, esse cara aqui é 2,06. União. Tem um outro intervalo aqui, disjunto. 2,06 significa que eles não têm intersecção. É o jeito matemático de falar isso. Isso levou a gente a uma regra de decisão que eu vou escrever aqui em verde, né? O teste é uma regra de decisão. O teste de hipótese é um capítulo de um livro maior, o livro da teoria da decisão. E a teoria da decisão aí que a gente usa para fazer estatística pode ser vista como um capítulo da teoria de jogos, um jogo em que o adversário é a natureza, né? Então essas coisas elas estão encaixadas uma dentro da outra. Uma regra de decisão, a gente tem que olhar para o teste como uma regra de decisão que eu programo no computador antes de fazer o meu experimento, né? Então a regra de decisão é simples, né? Se o tzinho observado pertencer à região crítica, então o que o computador vai fazer? O computador seu lá, o seu sistema de trading automático, você vai rejeitar o H0, né? Então, rejeito H0. Caso contrário, não rejeito, deixa ela por aí. Você nunca aceita a hipótese aqui, né? Você fala, deixa ela por aí, não dá para jogar ela fora por hora. Caso contrário, não rejeito H0. Então, não rejeito H0. Essa é a minha regra de decisão, eu programo lá no computador, né? Aquelas coisas que eu tenho repetido. Observa, isso aqui é tudo antes do experimento, né? Pré-experimento, né? Então, uma coisa legal para a gente mostrar que a gente está entendendo o que está acontecendo. Se perguntarem para você numa dissertativa lá, antes do experimento, dá para eu obter a região crítica? Saber responder essas coisas, né? Mostra que você está não só usando, mas você está entendendo o que está acontecendo, tá? Então, esse cara é pré-experimento. Tem nada observado aqui. Eu vou eventualmente plugar o valor observado aqui, ó, e usar essa regra de decisão. Vou fazer isso agora no próximo passo aqui. Então, passo 4. Cadê? Onde é que está? Passo 4. Vamos usar essa cor aqui mesmo. Então, olha só, se eu observei nesses 25 dias, se eu observei um volume médio na minha corretora de 115 mil reais, tudo denunciado isso aqui, né? Você pesca lá no PowerPoint, pega tudo lá. Se eu observei uma média amostral de 115 mil, será que era que eu mudar a unidade monetária e o teste vai mudar? Como é que a gente prova que isso não acontece? Em estatística, a gente chama esses procedimentos de equivariantes. Tenta provar isso. Se for assim, é muito ruim, né? Se mudar conforme o passado real para yuan, como é que a minha conclusão poderia mudar, né? As fórmulas mostram para você o que acontece. Dá uma olhada nelas com cuidado. O x barra menos o mi0, o valor observado da estatística do teste aqui. Aqui eu tenho o desvio observado, então estou usando S maiúsculo para falar do aleatório, S minúsculo para falar do valor observado dele. Aqui eu não estou botando um obs, né? A notação ela tem uma certa, um pouquinho híbrida. Então você faz a conta aqui, fica 115k, que é a sua média amostral, menos o valor que você está testando, que é 116 mil. Será que o volume médio da minha corretora é 116 mil ou um valor diferente de 116 mil? Aí aqui você coloca o desvio, que está lá no PowerPoint também, tudo denunciado isso aqui, né? Dividido por 25, pesca lá no Power. Esse cara dá menos 2,5. Pertence à região crítica. Então, dançou a hipótese, foi rejeitada. Hipótese nula. Não deu certo, né? Esse aqui seria, na verdade, o passo 5, né?
o 5, que é você verificar se ele pertence ou não. Então, voltando aqui para o desenho, voltando aqui para a nossa figura, o valor observado menos 2,5, então vou marcar ele aqui, ó. Esse aqui é o menos t crítico, né, que é menos 2,06, e o valor observado, vou marcar em azul, ele é menos, esse cara aqui, ó, é o tzinho obs, que é menos 2,5. Aí você fala, aí vai contar para o seu amigo, poxa, rejeitei a hipótese, né? O meu faturamento médio, meu volume médio não é igual das concorrentes aí, né? Eu vai falar, mas foi uma rejeição assim muito forte ou mais ou menos, né? Aí você pega e calcula o p-valor para ele, ó. Você vai calcular esse cara, mas para fazer a conexão com o intervalo bilateral, com o intervalo de confiança usual, e para conectar com essa ideia também de que o p-valor é o menor nível de significância para o qual você ainda rejeitaria a hipótese, você vai pegar também do lado de cá, né? Você vai pegar o que você encontrar daquela área azul ali e vai multiplicar por 2. Tá bom? No caso bilateral, você dobra a caudinha que você achou aqui. Então dá para a gente pegar esse teste e dá para fazê-lo via valor P. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Então agora eu quero fazer o teste via o valor P, ou P-valor, ou P-value, são todos sinônimos. Se você pegar uma embalagem de medicamento e for lá no armário da sua casa e pegar, você vai encontrar vários valores P na bula. Muito comum, né? Mostrar que fala que teve um teste clínico, que concluiu que o medicamento era eficaz e vai estar lá o valor P. Não sei se estão saindo ainda, mas como se costumava sair nas bulas de medicamento, né? Então o teste via valor P, como é que vai rolar? Vamos fazer ele azul aqui. O valor P é aquela área azul que a gente marcou na outra figura. Lembra, eu dobrei por 2 motivos. Para que ele continue tendo aquela interpretação de menor nível de significância, para o qual ainda rejeitaria, e para fazer a conexão com o intervalo de confiança lá da primeira parte do curso, né? Para que essas conexões sejam feitas, eu preciso, nessa definição, fazer isso aqui, ó, multiplicar por 2, aquela área, para ter um pedaço igual de cada lado. Então, aqui no caso, menor ou igual a t obs, e eu vou de novo querer que você consulte essa tabela sozinho. Então, dá 2 vezes a probabilidade de t menor ou igual a menos 2,5, dado H0, dado que H0 é verdadeiro. Isso aqui pela tabela vai dar 2 vezes. Muito pequeno, acho que eu não peguei pela tabela. Talvez tenha pego pelo R, mas tudo bem. A gente pode falar disso lá na live. 982. Isso aqui vai dar 0,01965. Aqui lembra do seguinte, a conclusão tem que ser a mesma que você chegou via região crítica, né? Ou seja, esse cara aqui a gente já sabe que é menor do que o alfa, que é de 5%. Porque a gente rejeitou a hipótese pela região crítica. Se tiver a conclusão diferente num caso e no outro, teve um errinho de conta. Aí você volta e acha onde é que está o erro, né? Está resolvendo o exercício da lista 4, se falar faz via região crítica, você faz dos dois jeitos, que é isso que você treina legal, né? Então aproveita que já está fazendo ali e já resolve. E finalmente a gente tem o teste via intervalo de confiança, né? Então, que é o jeito antigo lá da primeira parte do curso de fazer, ele é matematicamente equivalente. Então o teste via IC, só no caso bilateral. No caso unilateral, não bate, né? Tem que ter um outro tipo de intervalo de confiança que a gente não introduz aqui no curso, que é o intervalo de confiança assimétrico. Então, se você fizer a continha, eu vou só falar o que tem que fazer aqui, você faz os detalhes, né? Então, lembra que a conexão é falar que o nível de confiança é 1 menos que o coeficiente de confiança é 1 menos o nível de significância. 1 menos alfa, né? E você lembra a forma desse intervalo que você já está cansado de fazer ele, né? Tzinho, S, raiz de N, x barra mais tzinho, S sobre raiz de N. Então, olha só, o x barra é sempre o ponto médio desse intervalo de confiança. Isso às vezes aparece em provas também, né? Aí a gente faz essa continha aqui, vai dar que é entre 114.176 e 115.824.
Aí você vai falar assim, poxa, o Mi0, que é o cara que estou testando, que é o 116 mil, que é o faturamento médio das minhas concorrentes, ele não pertence ao IC. Não pertence a esse C aqui. Menos alfa. Então, tem que ter a mesma conclusão de antes, né? A conclusão não pode mudar. Então, a região crítica só te falou coisa binária, rejeitou ou não rejeitou, o p-valor te deu a força da rejeição, mas o IC é muito legal, porque o IC está te falando se a diferença que você observou se era importante para você do ponto de vista financeiro, não só se era estatisticamente significativa. Né? Por exemplo, faz diferença para uma corretora ter um volume médio que não é 116 mil, que nem das minhas concorrentes, mas é alguma coisa entre 114 e 115. Faz diferença nenhuma, né? Então, você sempre deve... Prometa uma coisa para mim. Sempre que você estiver lá no curso de econometria achar um p-valor pequenininho, você fala, achei um p-value pequenininho. Apareceram várias estrelinhas lá no Stata, né? No Stata, que é o software que eles usam lá. Apareceram várias estrelinhas. Você vai sempre olhar o IC para falar, tá, mas economicamente essa diferença é importante para mim? Sempre você vai fazer isso, tá? Se você não fizer isso, você pode acabar tirando conclusões erradas. É o que a gente chama do tamanho do efeito. Beleza, então esse é o teste T bilateral, não? Ele faz o mesmo caminho de antes. Então, a característica dele é que você não conhece, se perdeu informação sobre a verdadeira variância, a variância populacional, você foi obrigado a usar a estatística do teste estimando, então, aqui, né? É isso que está rolando, assim, é isso que aconteceu nesse cara aqui, tá certo? E agora nós vamos falar do teste T pareado. O teste T pareado é a nossa segunda parte aqui, então vamos pegar o próximo aqui. Teste T pareado. Uma ideia super simples, tá? Você usa já o que você sabe, não tem um teste novo, tem só é o jeito que você observa que muda, né? É o que você está chamando de observação. Você não vai estar observando mais as quantidades, você vai estar observando diferenças, fazendo duas observações na mesma unidade amostral. Essa é a jogada, né? Então, o teste T pareado. A gente vai dar um exemplo que é um clássico aí. Então, exemplo, vou construir em cima desse exemplo, tá? No fundo, o que mais tem aqui é a anotação, né? O famoso exemplo do treinamento. Então, a ideia é que você tinha os funcionários fazendo uma tarefa com um certo tempo, aí você treinou os caras e falou, será que esse treinamento funcionou? Será que ele diminuiu o tempo médio que as pessoas fazem as coisas, né? Então, esse cara aqui está na página 6. Página 6 do slide 17. Uma ideia super simples. 17. Tá nesse cara aqui. Vamos dar uma abridinha nele lá. Tá aqui, ó. 16. Então tá falando aqui. De novo, os personagens aí, Martins e Valesini. Treinaram os caras, pegaram uma amostra de 10 funcionários. Né? Então, essencialmente, o que eles vão observar é o seguinte, olha só. Eles vão observar... O que eu observo nesse experimento, né? Cadê aqui? Tem que achar... Aqui. Olha só, para cada um dos funcionários, então, cada linha dessa planilha é uma unidade amostral, tá? É um funcionário. Você está fazendo duas observações. Você está olhando como é que era o tempo de execução da tarefa, digamos, em minutos antes e depois do treinamento, tá? Então, de fato, o que a gente vai fazer aqui nessa formulação, o que é interessante dessa história, é que a gente vai falar da diferença, né? A gente não vai falar das observações do valor antes e do depois, a gente vai falar da diferença entre os dois. E aí o que a gente vai fazer essencialmente é testar se a verdadeira média dessa diferença é zero. Isso significa dizer se o treinamento é eficaz ou não, né? Então vamos formalizar essa ideia aqui. Aqui. Então, característica fundamental aqui do que a gente vai fazer, né? Vou deixar isso anotado aqui.
Então, característica de um teste pareado, né? Faremos duas observações para cada unidade amostral, no caso para cada funcionário, né? Essa é a característica dele. Cada unidade amostral. Então essa é a característica principal desse. Então olha só como é que a gente formaliza essa ideia. Vamos usar, de repente, duas cores aqui, né? Então vou imaginar assim, que o x tem duas variáveis de interesse aqui, né? O x é o tempo de execução aqui, né, da tarefa antes do treinamento. Então, antes de eu treinar as pessoas, né? Antes do treinamento. Esse é o meu x. Eu vou mudar a cor aqui. Y, essa variável, é o tempo de execução da tarefa depois do treinamento. Esse aqui é o bom e velho antes e depois. E como é que fica as amostras aleatórias aqui? Bom, você tem uma amostra de tempos de antes e depois, mas as pessoas estão pareadas, né? Você está fazendo um par aqui. Então você tem as amostras aleatórias. Amostras aleatórias, como é que elas ficam, né? E aqui o que vai acontecer, na verdade, é que você vai precisar introduzir uma anotação especial, né? Então, vamos pegar aqui em azul a amostra dos tempos. Perdão, vou fazer o vermelho primeiro, fica mais legal, claro. O rosa primeiro. Então, a amostra dos tempos das pessoas para executar a tarefa depois do treinamento, esses caras eu estou chamando de Y1, Y2 e assim por diante. Y2 até YN. E antes, né? Opa, a cor não mudou. Aqui antes eu chamo de X1, X2. Então, cada coluninha aqui desse cara é a mesma pessoa, né? Olha só. Aqui, ó, é uma pessoa só. Estou observando o que ela fazia antes e depois. Como é que era, quanto tempo ela levava para fazer a tarefa antes e depois. Isso é bem útil aí em situações empresariais para testar se o processo mudou, né? O pessoal que cuida de treinamento e tal. E aí, se você subtrair esses dois caras aqui, você poderia definir, aí você vai usar aquela letra que você usou lá em física no colegial, você poderia definir o que é o delta 1, delta 2 até o delta n. Né? Essas aqui são as diferenças entre os tempos. Então, as diferenças. Então, como é que a gente pode ser formulático aqui, né? Como é que a gente pode matematizar essa ideia? A ideia é bem simples, olha só como funciona. Você fala, não, a minha variável de interesse não é nem esse x nem o y, né? De fato, a variável de interesse que eu estou interessado aqui, a variável de interesse interessado, perdão, isso é pleonasmo, né? A variável na qual estou interessado, minha variável de interesse, então a variável de interesse, ela vai passar nesse cenário, nessa situação, a variável de interesse. Faz seu caderno, não fica assistindo só vídeo, não adianta nada. Se você está só assistindo sem o caderno e a lapiseira na mão aí, está perdendo seu tempo. Y menos X. Vamos usar as cores aqui, né? Acho que fica legal. Então, delta, que é igual a
y, que é o tempo de realizar a tarefa antes do treinamento, menos o x, que é o antes do treinamento, tá certo? E como é que você trata esse problema? Na verdade, a ideia é muito simples. Você pega essa variável de interesse, que é a diferença, e modela ela como sendo normal. Aí você pode usar o teste T que você já tinha feito antes, né? Então, o modelo aqui para essa variável, que é a diferença dos tempos, você fala que o delta tem distribuição normal com alguma média aqui, mi delta, e com uma variância, sigma 2 delta. Tem que botar esses caras embaixo aqui, né? Posiciona ele direitinho, como se fosse um índice, né? Como se fosse um índice aqui. Você coloca, acerta a posição dele como se fossem índices que está colocando. Só você ser caprichoso que cabe tudo aqui na anotação. Funciona tudo. Então, olha só. Suponha que eu tiver que usar a seguinte notação aqui. Se eu tivesse chamado a esperança da variável x, que é o tempo de execução antes do treinamento, se eu tivesse chamado isso aqui de μx, digamos, poderia chamar de μ1 também. E se eu tivesse chamado a esperança de y, que é o tempo de execução do cara depois do treinamento, tempo médio aqui, então, esperança dela, aqui é μy, perdão, μy. Então, o que ia acontecer, né? Dá para você ver que o mi delta nada mais é do que a diferença desses caras, né? My menos mx, tá certo? E a variância, né? Como é que eu posso relacionar a variância sigma 2 delta com a variância de x e de y aqui? Variância de y, digamos. O que eu posso falar? Uma coisa para observar. Isso não é importante para a construção do teste, mas acho que é interessante para você entender o que está acontecendo aqui, né? É que essas variáveis são dependentes, né? Elas não são independentes aqui, o x e o y. É fácil entender isso de um jeito intuitivo. Por exemplo, tem o tempo antes e o tempo depois, né? Antes e o depois. Então pega lá uma unidade amostral, fulano, né? Por exemplo, se eu te contar que o tempo de execução dele antes do treinamento era de 2 horas, o cara demorava pra caramba. Você não tem nenhuma informação do que vai acontecer depois do treinamento? O fato de que ele era lento antes não é um elemento que muda a sua opinião sobre o y. Então essas variáveis são dependentes, né? Então x e y aqui são variáveis, são dependentes, tem uma covariância entre elas, né? Isso não vai ser importante para o teste, tá? Mas é importante para a gente entender o que está sendo feito aqui. Então, como é que eu poderia escrever? Ó, vou deixar aqui para vocês tentarem escrever. Como é que eu poderia escrever usando o que eu sei de Stat 1? Esse cara aqui eu posso escrever como o quê? Em termos das variâncias e das covariâncias, né? Vou deixar a covariância aqui também. Ó, tem uma covariância entre x e y. O pessoal não fala disso aqui muito em geral, mas é legal se você puder parar um pouquinho depois, no final da aula, e pensar e trazer essa discussão lá pra gente, é interessante, né? Como é que essa variância se relaciona com as variâncias das variáveis originais, né? E as covariâncias, tá bom? Aqui a gente precisa de mais notação, né? Infelizmente, a gente precisa ficar introduzindo notação. Então, notações. Quais são as notações? Vai ter um cara que vai falar que é a média amostral das diferenças. Ó. Média amostral das diferenças. Então, olha só como é que ela vai estar definida aqui. Delta barra nada mais é do que a média dos delta i's, né? Então, essencialmente, o que você está fazendo um teste parado, você fala, não vou falar que o que eu observo é a variável do antes ou depois, eu vou observar as diferenças. E eu modelo as diferenças. Essa é a ideia que está por trás desse procedimento, né? E aí você tem a variância amostral das diferenças. Então, a gente vai ter uma notação para ela assim, ó. Coloca um delta aqui embaixo. A gente sabe como é que é a expressão. Não precisaria colocar, mas vou colocar. Então, é o delta i menos o delta barra ao quadrado, tá bom? Então, essencialmente, o que você está fazendo é o seguinte, ó. Você está esquecendo essas
colunas antes e depois que estão aqui. Você fala, não, eu não quero falar dessa antes, dessa depois. Eu vou olhar só a coluna 3, a coluna 4 aqui, que é a diferença, tá vendo? Essa é a minha variável de interesse. E eu modelo ela. Eu falo que ela tem distribuição normal. O pulo do gato aqui é o que significa dizer que o exame funcionou ou não em termos dessa nova variável, né, da distribuição dessa nova variável. Então, olha só, vou ver como é que a gente faz isso. Acho que isso aqui que é a novidade para você. Então, imagina o seguinte, né? Que você quer aqui. Qual que é a hipótese nula, né? A hipótese nula é que esse treinamento que foi dado não funcionou coisa nenhuma, né? Então o treinamento não funcionou. O treinamento não foi eficaz, não deu em nada, né? O que significa isso em termos da distribuição da variável de interesse, né? Dos parâmetros que estão envolvidos aqui? Significa que o tempo médio que o cara está gastando para fazer a tarefa antes é igual ao tempo médio que ele leva para fazer depois do treinamento, certo? Mas esse cara aqui, essa igualdade aqui só vale se μy menos μx for igual a zero. E aqui se somente C, o μ delta, lembra que eu chamei esse cara aqui de μ delta, né? For igual a zero. Então olha que interessante, né? A hipótese nula é que essa média a esperança aqui das diferenças, que é a variável de interesse nova, ela é igual a zero. Isso significa que o treinamento não funcionou, né? E a hipótese alternativa? Então vamos ver como é que é a alternativa. A alternativa tem um pulo do gato aqui. Então a hipótese alternativa para um problema desse, né? Que ele quer saber se foi eficaz, né? Ou seja, se o tempo médio que os caras levam para fazer a tarefa, se ele caiu. Então, opa, perdão. Então a hipótese alternativa aqui é que o treinamento não funcionou, né? Treinamento bichado, bugado. Treinamento não foi eficaz. Não funcionou coisa nenhuma. Não valeu para nada. Então, treinamento não foi eficaz. Não rolou. Então, como é que você expressa isso matematicamente? O tempo que o cara levava antes é maior do que o... perdão, aqui é o treinamento... A alternativa é que o treinamento foi eficaz, né? Se a primeira não foi, escrevi errado aqui. O treinamento foi eficaz, desculpe. O que significa dizer que ele é eficaz, né? Que depois de treinada, a pessoa, os caras em média levam um tempo menor do que eles levavam antes de serem treinados. É isso aqui que significa não ser eficaz. Mas eu posso reescrever essa desigualdade, né? Esse cara é equivalente a dizer que μy menos o μx tem um valor negativo. Então agora, em média, eles levam menos tempo para fazer as coisas do que antes de serem treinados, né? E eu posso escrever isso em termos do μ delta, né? μ delta menor do que zero, porque esse cara que está aqui é o que eu chamo de μ delta. Perfeito. E agora? Bom, pode escrever as hipóteses bonitinho aqui. Então, H0 é que μ delta é igual a zero. Vou chamar esse zero de delta zero, porque tem um teste pareado mais geral, em que eu posso testar, por exemplo, será que a diferença é igual a 15 minutos? Aqui não, estou testando se a diferença é igual a zero, perdão, aqui é a alternativa, contra ser menor do que zero, menor do que esse delta zero. Então, esse delta zero está sendo colocado aqui só para deixar o procedimento mais geral. Nesse caso, eu não precisaria, eu poderia falar zero e pronto. Mas eu quero fórmulas que se apliquem a outros problemas, né? Então, perdão, aqui não é passo 2 não, aqui é hipótese nula alternativa. Agora que eu tenho o passo 2. Estatística do teste, é o bom e velho teste T. Média amostral das diferenças, menos o valor que eu estou testando, que é zero, deixa o delta zero aqui. Desvio padrão das diferenças, de padrão amostral das diferenças, sobre raiz do tamanho da amostra. É o mesmo teste que você fazia antes. Dado que
esse teste aí não funciona, que a hipótese nula é verdadeira, que esse cara aqui, então, tem distribuição T com N menos 1 grau de liberdade. Bom, aí, valor P, região crítica, etc. Vamos lá. Então, passo 3, né? Passo 3. Bom, a região crítica é a região crítica segue a direção, entre aspas, de H da hipótese alternativa. Aqui eu escrevi em minúsculo, deixa eu só uma. Estou usando um A maiúsculo, né, para alternativa. Então, a região crítica segue. Estou usando? Deixa eu ver como é que eu estou fazendo. A gente varia essa notação. Tá. Isso mesmo. Em livro mais avançado você usa o minúsculo mesmo. Em geral você usa H0 e H1, né? É isso que você usa em. Para pegar um texto mais avançado estatístico, de econometria, vai estar formulado desse jeito, né? E o teste vai ser uma função aqui, ó, se quiser formalizar essas ideias, o teste é uma função que leva do espaço amostral em 0, 1, para dizer quais foram as decisões. Então a regra de decisão pode ser formalizada por esse objeto aqui, né? Então, olha só, vamos fazer o nosso desenho aqui. Desenho uma T, que é a normal que pisaram nela. Espalhou aqui o chantilly para os lados. Então, aqui é 0. Aqui é a minha região crítica. Vou fixar esse cara como sendo alfa. Então essa aqui é uma distribuição T com n menos 1 grau de liberdade, né? Por que ela está para o lado esquerdo aqui? Porque a alternativa, o sinal dela aqui ó, é de menor, né? É como se tivesse uma setinha apontando para cá. É só você pensar assim que você não vai errar. Precisa pensar assim? Não. Você pode perguntar que valores que desfavorecem a nula e da estatística que desfavorecem a nula e favorecem a alternativa. Você sempre pode voltar para o raciocínio mais básico, né? Não precisa só usar a regra. Então, olha só, eu vou fixar o nível de significância aqui, nível de significância alfa, lembra o que ele é? É a probabilidade, não confunda a probabilidade com a decisão. Probabilidade de erro, cometer um erro do tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar a hipótese, H0, dado que ela é verdadeira. A gente sabe o que significa rejeitar a hipótese nesse caso, é cair dentro da zona proibida, da região crítica, né? Então, T menor ou igual ao T crítico, dado H0. Então, se eu tenho 10 funcionários para os quais eu fiz as observações, pegando aquela, e se eu estou trabalhando com 5%, pela tabela da T, então essa consulta você faz. Você vai descobrir que o T crítico é menos 1,833. Lembra que depende do número de graus de liberdade e do alfa, tá? Então, se mudou um dos dois, você precisa reconsultar a tabela. E a região crítica aqui, então, ela vai de menos infinito até menos 1,833. Então esse Tzinho crítico aqui, ele colocado do lado direito. Opa, o que aconteceu aqui? Exibir. Só um instantinho que sumiu aqui o negócio. Aqui, exibir, desenhar. Voltou, tá. Tá, desculpem. Vamos lá aqui então. Tá, então eu tenho, de novo, eu tenho o teste aqui, né? Eu tenho o teste, a regra de decisão.
Então, a regra de decisão, como ela é? Se um TOBS pertencer à região crítica, se ele cair lá dentro da região crítica, então rejeito H0. O robozinho que vai fazer isso aqui, né? Caso contrário, não rejeito H0. Tá bom. Então essa é a regra de decisão. Lembra, até agora eu não observei nada. Então, se perguntarem para você lá numa dissertativa, para construir a região crítica, tal, você precisa observar, não precisa observar nada. Pode ver, não tem o TOBS eventualmente vai ser colocado aqui, ó. Você vai colocar na regra e vai pedir e vai rodar o programa. Mas até agora você não observou, foi a nada, né? Então do enunciado, o que a gente tem, né? A gente tem qual que foi a diferença média dos tempos. Então do enunciado, a diferença média dos tempos foi de menos 0,78 minutos, com um desvio S delta minúsculo de 0,57. Então, esses caras aqui, ó, então vou escrever assim, ó, usando. Então eu precisei levar aquela coluna lá pro Excel e fazer a continha, né? Usando os valores da página 19. Usando os valores da página 19, eu chego nesse cara e aí eu vou ter o valor observado da estatística do teste. Então aqui a gente já está falando de valor observado. Então é a média dessas diferenças dos tempos, menos o bloco testando, que é zero, né? Data 0 é zero. Só estou deixando aqui para ficar um procedimento mais geral. Sob raiz de n. Esse cara é menos 0,78 menos 0 sobre 0,57 sobre raiz de 10 menos 4,38. Beleza? E aí? Então, o TOBS é menos 4,38. Esse cara pertence à região crítica. Caiu lá dentro, né? Aqui de menos infinito até menos 1,833. Então o que vai acontecer? Vou rejeitar. Rejeito H0. A hipótese foi rejeitada. Ou seja, o valor observado, ele caiu bem para cá, né? Só apagar esse aqui. Esse aqui é menos 1,833 e o valor observado é bem menor do que ele. Foi aqui, ó, TOBS, que é menos 4,38. Então, entre o detector de hipótese falsa aqui, né, que é o p-valor, que é essa área azul aqui, cair muito dentro lá da região crítica, né? Então, tem que pegar essa área azul aqui. Como é que eu calculo essa área azul? Só calculo o valor P depois de ter feito o experimento. Antes não dá, né? Então, aqui o azul, o teste via o valor P. Como ele funciona? Funciona assim, o valor P é a probabilidade da estatística do teste ser menor ou igual do que o TOBS lá, dado que H0 é verdadeira, que é a probabilidade de T ser menor ou igual do que menos 4,38 dado H0, que dá um cara minúsculo, né? 0,09%. Esse aqui eu calculei no R. Na aula, se tiver dúvida de como faz no R, lá a gente calcula. Claro, na prova tudo via tabela, né? Tudo acessível via tabela. A conclusão tem que ser a mesma de antes, né? Você não pode mudar a conclusão se não teve
Então, continuo rejeitando. Então, lembra que o p-valor para a gente lá em econometria? É um detector de hipóteses falsas, né? Então, mas o que significa isso aqui para o problema que a gente está fazendo, né? Então, como é que fica aqui? Vamos voltar lá. O que falava a hipótese que foi rejeitada aqui? Ela falava que o treinamento era bom ou que era ruim? Então, a gente não está aqui, uma coisa que a gente não fez, né? A hipótese Lula fala que não foi eficaz, né? Não foi eficaz. E aqui é que foi eficaz. Tá, então se rejeitou, a gente tem evidência de que o treinamento funcionou, né? Com esse nível de significância que foi usado. Então tentar escrever isso aqui de um jeito legal. Como é que seria, né? Você poderia escrever assim. Então a sua conclusão dourada aqui seria o seguinte: A1 nível seria o jeito formal de escrever isso, né? De significância. De 5%. Foi o que a gente usou. Há evidências de que o treinamento tenha sido eficaz. Então, em média, os caras estão ficando mais rápido. É isso que significa. Tá bom? Na aula a gente vai conversar então sobre esses caras aqui, detalhar algumas coisas, e falar dessa parte 1, que é o teste bilateral, e falar um pouquinho mais desse teste pareado. Deixei algumas coisinhas para você pensar aqui. Uma delas que eu deixei, que acho que daquela primeira parte, né? Mudei a unidade monetária, mudou a minha conclusão? Então não estou falando em reais, mas falando em yuan. Vai dar ou em dólar, vai dar problema para mim isso? Seria péssimo se desse, né? A gente conversa isso lá na aula. Abraço para vocês, nos vemos na live.